queria começar pelo que eu já elaborei, que é tem gente que se acha muito inteligente por dizer isso. Olha, gente, você não faz um vereador, você não tem relevância nenhuma na política. E você é linha auxiliar de extrema direita, você auxilia a extrema direita a ganhar. Veja só, candidatura para a presidência da República. Vou mostrar para vocês, assim, você tem que ter esse argumento na ponta da língua. Veja, é muita disfarçatez. Aí eu sempre fico na dúvida se as pessoas estão mentindo escandalosamente para enganar um público de nécios, ou se a pessoa também é nécia. E ela tá sendo. Qual é pior? Uma liderança que é um nécio completo, é um completo ignaro, ou um mentiroso contumaz que lidera completos ignorantes? O que é pior? Diz para mim, do ponto de vista político. Um manipulador consciente orquestrando a consciência de ignorantes, ou um completo ignorante de boa fé guiando outra pá de ignorantes? O que é melhor? Na prática não faz diferença, né? Na prática não faz diferença. Exato, o ignorante mudando. Eu também penso isso, eu penso exatamente isso. O ignorante ainda pode mudar de ideia. Agora, se é um manipulador, o mentiroso, quanto mais, né? O mentiroso, quanto mais, ele pode ser bom, né? Acho que aí fica mais perigoso ainda, né? O mentiroso, quanto mais, ele pode ser muito bom, né, em alcançar os objetivos dele, mentindo, orquestrando a ignorância alheia, né? No ignorante líder, se for um ignorante líder, a gente pensa, poxa, ele pode aprender, né? Pode aprender, enfim. Então, assim, esse argumento que as pessoas estão repetindo como se fosse a coisa mais inteligente do planeta, de dizer, quando a gente fala, gente, olha só, presta atenção, tô falando de boa, tô falando na moral. Você não faz um vereador, você não tem uma relevância política, você não tem uma capacidade de se tornar deputado, e isso significa você não tem capacidade de gerar aceitação estatística na sociedade. Não é entrar no, sei lá, no parlamento e resolver o planeta. Eu estou dizendo, você não consegue ser aceito pela sociedade. Não consegue ser aceito pela sociedade. Ninguém te leva a sério em termos proporcionais. É isso que se quer dizer quando está se dizendo que vocês de extrema esquerda na internet não têm relevância. Para você se tornar presidente da República, são 50 milhões de votos. Entende? Para você se tornar presidente da República, são 50 milhões de votos. Você tem 1 milhão de inscritos? Você não tem relevância para falar como se tivesse o direito de ser presidente da República. Você não tem nem sequer visualização de pessoas o suficiente que se exige de voto. É disso que a gente está falando, entende? Nota o que eu quero dizer? Para se tornar presidente da República, você não precisa ser conhecido por 50 milhões de habitantes. Você precisa ter pelo menos 50 milhões de pessoas que não te rejeitem. 50 milhões. Agora, para você atrapalhar a esquerda que tem 50 milhões, aí sim você precisa de 1 milhão de inscritos só. É necessário provar isso para vocês? Isso é matemático. Tipo, o argumento é matemático. O argumento é matemático. Isso é a definição de ser linha auxiliar, perfeitamente. Ó. Diferença de 2 milhões de votos às eleições presidenciais mais apertadas. Ó, na eleição lá de trás, que foi quase tão apertada quanto, ó, foi 35 milhões para Collor, 31 milhões para Lula. Uma diferença de 4 milhões. Aí está sendo feito aqui, ó, a linha do tempo. Lula contra José César foi 52 milhões para Lula, 33 para Serra.
uma diferença de 19, uma diferença muito maior. Lula e Alckmin. Lula foi com 58 milhões, Alckmin com 37 milhões, a diferença foi de 20 milhões. Dilma e José Serra. Dilma foi 55 milhões, Serra 43 milhões, uma diferença de 12 milhões. Dilma e Aécio, aí apertou. Dilma foi para 54 milhões, Aécio foi para 51 milhões, com a diferença de 3,4. Haddad e Bolsonaro. Haddad ganhou, o Haddad perdeu muito distante em comparação com o que estava apertando para trás. Uma diferença de 10 milhões de votos. Certo? Agora, nessa última eleição, a diferença foi de 2 milhões. Você não ser conhecido por 1 milhão de pessoas, você não ser conhecido por 1 milhão de pessoas, ou para ser mais explícito, você não ser conhecido por 2 milhões de pessoas, não te torna irrelevante na pretensão de ser presidente da República, mas sim te torna relevante o suficiente para talvez inverter os resultados da eleição presidencial. Te torna linha auxiliar de extrema-direita, a depender do que você estiver fazendo com o seu discurso público na internet, que não tem nada a ver com fazer críticas ao governo. Não tem nada a ver com fazer críticas ao governo. Tem a ver com o critério técnico de aumentar a rejeição de maneira planejada e sistemática. Então, esse argumento de que você tem que escolher entre duas coisas, ou você fala que a pessoa é irrelevante do ponto de vista de pretender ser presidente da República, ou você tem que aceitar que a pessoa é relevante, porque ao mover 1 milhão de pessoas que te escutam, a rejeição à esquerda que está disputando a presidência da República, você auxilia a direita que está disputando, esse argumento só tem duas opções. Ou você é muito ignorante, e, portanto, há espaço para repensar o que tem sido dito, ou você está de má fé. Perceba que eu não estou dizendo isso para insultar a pessoa, porque não tem escapatória. O argumento, o argumento de que ou você é relevante ou você não é relevante, você tem que escolher entre um de dois, é uma mentira explícita. Ou você não tem capacidade de raciocínio e, portanto, não entendeu o que a gente está tentando dizer, e aí eu te convido a escutar, né? Eu te convido a escutar o que eu estou dizendo, para ver se você entende o que eu estou dizendo. Você não conseguiu. Às vezes a culpa é minha, eu não fui claro o suficiente. As outras 500 pessoas estão tentando dizer a mesma coisa, não foram claras suficientemente. E aí que eu estou fazendo esforço para ser claro. Você não tem capacidade eleitoral de ser presidente da República. Mas você tem capacidade eleitoral? Não. Você tem impacto político na capacidade de gerar rejeição suficiente na candidatura de presidência da República de esquerda, que não é você, para inverter o quadro e pesar, e note o que eu estou dizendo, para presidente da República. Imagina para senador. Imagina para deputado. Entenderam? A diferença, a eleição foi apertada o suficiente para presidente da República, mas o país não é só presidência da República. Então, tem que ouvir na internet mais de uma pessoa, porque essas pessoas se repetem. Isso é tático, isso é método. Um diz, 500 repetem a mesma coisa. Tem que ouvir de verdade o argumento de que ou tem ou não tem relevância. É assim, ou é muito questionável a capacidade de análise de dados desses cidadãos, ou é explícita má fé, ou dois. Há muito tempo eu estou convencido de que a maioria opera em explícita má fé, mas não tem escapatória. Ou é um, ou é o outro.
ou é muito incapaz, ou é explícita má-fé. Ou é muito incapaz cognitivamente, ou é muito incapaz do ponto de vista de capacidade de análise política, querendo se prestar a promover presidente da República, muito incapaz, que é possível, o que é honesto, é normal, ou tá de má fé. Ou tá de má fé mesmo. Mente para o público mesmo. Sabe que está enganando mesmo. Porque isso não tem a mínima razoabilidade. É claro que quando a gente fala, gente, se você é muito pequeno, assim, ter que explicar isso. Se você é extremamente pequeno e a trajetória que você está fazendo é uma trajetória deliberada de gerar rejeição no aperto em que estamos, você está beneficiando como resultado a direita. Se o seu cálculo comunicacional, o objetivo é gerar rejeição à esquerda, neste momento, neste cenário, o objetivo é esse, gerar rejeição do ponto de vista eleitoral, ou se não é o objetivo, você sabe que faz como resultado, porém isso não te convém, você não se importa com essa consequência, então você opera como linha auxiliar de extrema direita. Mas caramba, que difícil de entender. E veja, eu te dei o exemplo da presidência da República, não porque eu sou grande fã da presidência da República, que quando chega na presidência da República, eu estou dizendo, se isso opera influenciando na presidência da República, imagina na eleição para governadores, imagina na eleição para Senado, imagina na eleição para deputado federal e estadual. Mas se você faz pouco caso, é má fé. Porque se você dissesse, eu estou gerando rejeição mesmo e é isso que eu quero mesmo, aí, veja, aí você consegue até conversar. Você entende o que eu estou dizendo? Mas quando você está dizendo assim, ah, mas eu não estou operando para gerar rejeição, você sabe que tá. Para de se fazer de doido. Você sabe que tá, você sabe que esse é o plano. Se você finge que não, ele não consegue parar para conversar. Olha, estou gerando rejeição de propósito, porque eu quero derrubar a esquerda, porque eu quero ser a nova esquerda. Aí a gente pode conversar. Aí eu posso falar, olha, isso é imprudente, por aquilo outro. Sério, a gente pode conversar. Mas se a pessoa fica fingindo que não está fazendo isso, a gente não consegue estabelecer sequer um diálogo com o público de seguidores dessa gente. Porque a gente diz, olha, eles estão fazendo isso. Aí a pessoa diz, quem disse que eles estão fazendo isso? Aí não consegue conversar. Por isso que eu estou dizendo, se está fazendo pouco caso, enquanto não admite o que está fazendo, é má fé, queridos. Vocês estão ouvindo pessoas que estão de má fé. Vocês estão ouvindo pessoas que estão de explícita má fé. Então veja, pois é, mas aí veja, não rola deles assumirem isso, disse o Gustavo, é mais nem fudendo. Isso ia ficar muito claro para o público canalista. Deixa eu mandar uma mensagem para o Henri Bugalho. O Henri Bugalho deu uma sinalizada pro Crepe, que o Crepe foi muito bem, que etc e tal, que o Jones não sei o que, etc. Mandar essa mensagem, esse trechinho aqui, se o Henry eventualmente assistir, ou se pessoas que assistem o Henry puderem comunicar para ele, né, que eu falei isso. Eu queria que ele. O, a- o cara que você tentou alisar pro Crepe para jogar contra o Jones, não foi o Henry. Você acha que o Crepe vai te ofender depois dessa? Não. Mas quem que vem na sequência dizer que você foi desonesto?
O gaiofato do crepe, Henry. Não, Henry, não dá. Ô, Henry, presta atenção, Henry. Presta atenção. É tudo a mesma coisa, Henry. Não tem condição, não. É tudo a mesma coisa, querido. De boa. É tudo é a mesma coisa. É um grupo só, Henry. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Chega a ser teatral, pô. Chega a ser teatral. Teatral. Chega a ser teatral. É um mesmo grupo. É o mesmo grupo que se organiza desse jeito. É um teatro explícito. Um teatro evidente, tem que saber isso. Tem o top líder que não xinga, que fala sério, que não sei o quê, que veste uma gravata borboleta e tal, e tem a trupe do escaralhamento, que vem na rebarba. É um teatro evidente, tem que saber esse teatro. Agora, veja bem. Ah, não, eu acho legítimo criticar o governo. Não é crítica, gente. Não é crítico o que está acontecendo. Pelo amor de Deus. Para de passar pano para isso. Pelo amor de Deus. Para de tentar jogar xadrez em 500D.